Oi? Sim, senhor. Tá. Eu acho que Deus quer falar com você, hein? Olha lá. Telefone de Deus. Porque é melhor a sabedoria do que os rubis, e tudo que mais deseja não se pode comparar com ela. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância. O mau caminho é a boca perversa. Eu odeio, diz o Senhor dos Exércitos. Meu querido amigo, meu querido irmão, inicia-se aqui mais um vídeo do canal Discípulos de Cristo. Muito bem, você viu que Deus quer falar com você, né? Hoje nós vamos dar mais um número. O primeiro número nós demos a semana passada. Hoje nós vamos dar mais um número do telefone de Deus. Vamos para o texto bíblico. Encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 7, que diz assim: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então hoje, nesta série, nós estamos no segundo dia da série Telefone de Deus. A semana passada nós falamos 3 orações que Deus não ouve, né? E hoje nós vamos falar de orações eficazes, orações que Deus ouve, né? Hoje já mudou um pouco, né? Então olha o texto, a profundidade do texto. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Meus irmãos, com 5 minutos, eu acabei de conhecer uma pessoa agora. Com 5 minutos, eu sei a espiritualidade dessa pessoa. Podemos errar? Podemos. Mas normalmente nós acertamos. Porque tem pessoas que não têm nada de espiritual para entregar. Nada. Tem pessoas que a Bíblia fala, que a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que em 5 minutos nós conhecemos se há rancor no coração. Nós conhecemos as pessoas, como eles reagem a esses vídeos. Tem vídeos que são provocativos aqui. Não que eu quero provocar os irmãos, mas é que o Espírito Santo nos leva por veredas para criar em nós uma reflexão. E eu recebo, embora o canal ele é fechado para comentários, eu recebo comentários nas redes sociais, no WhatsApp, eu recebo comentários. E pelos comentários nós só conseguimos ver, tirando todo o espírito de julgamento, onde está o coração da pessoa, sabe? E aqui a palavra diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, né? Então, se você quiser medir o tamanho, a medida da sua fé, o tamanho da sua fé, observa quando você encontra um ímpio a primeira vez. Observa se ele observa que você é servo de Deus. Observe se ele vai falar palavras profanas perto de você. Observe se ele vai ter medo de comentar algumas coisas ímpias perto de você, porque se ele tiver esse medo, está dando certo. Eu sei que há exceções, e eu não estou dizendo aqui de exceções, eu estou dizendo a via de regra. A via de regra em situações normais, tá? Observe como o ímpio reage na sua presença, tá? Alguma pessoa já disse assim para você: nossa, você é evangélico? Você é crente?
Você é servo de Deus? Né? Se você tem ouvido isso, é porque a coisa está dando certo. É porque você está no caminho certo. Mas se as pessoas começam a contar piadinha para você, coisas picantes para você, é sinal que você está no caminho tortuoso. Começa a avaliar. Tá? As más conversações corrompem os bons costumes. Tá? E a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se nós não temos palavra de Deus para falar, fato é que nós não estamos lendo a palavra de Deus. Porque se nós meditarmos na palavra do Senhor noite e dia e noite, nós vamos estar cheios da palavra de Deus e os versículos vão transbordar nas nossas bocas. Eu conheço servos de Deus que não... servos de Deus, vamos considerar assim, né? Que não conseguem falar 5 versículos. Não consegue. Se você der lá R$1 milhão para ele, me fala 5 versículos aí, ele não consegue falar. Sabe? Que cristianismo é esse? Isso não é cristianismo. Isso é ativismo cristão. Está ali envolvido nas coisas, na igreja, nas coisas de Deus, mas não está comprometido de fato com o Senhor Deus. Tá? Olha aqui esse exemplo de 2 irmãs. Elas iam na mesma escola dominical, elas iam no mesmo culto e na mesma igreja. João capítulo 11, versículo 21. Lázaro morto, há 3 dias, já era o 4º dia, né? Lázaro morto. E aí então uma das irmãs encontra Jesus. Nós vamos ver aqui no capítulo 11, no versículo 21. E ela diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Foi o que ela disse. Né? E aí Jesus disse para ela assim: não, seu irmão vai ressuscitar. Olha só, ela de frente com a bênção ali, hein? E aí então ela falou assim: eu sei que vai lá na ressurreição dos mortos. Jesus querendo dar a bênção para ela aqui e ela pensando lá. Né? Foi essa mesma Marta que Jesus olhou para ela e falou assim: estás afadigada com muitas coisas, preocupando só com as coisas do mundo e com as coisas de Deus. Quanto tempo você preocupa com as coisas de Deus e quanto tempo você preocupa com as coisas do mundo? Reflete. Quantas pessoas você pega na mãozinha e fala assim: eu vou te ajudar no cristianismo? E quantas pessoas você não consegue fazer isso? Quanto tempo do seu dia você dedica ao Senhor teu Deus? Reflete. Faz uma reflexão. Quanto tempo é o seu devocional? Se é que tem devocional. 5 minutos? 4,5? Meia hora? Eu sei que tem gente aqui que ora muito. Eu sei que tem pessoas que nos ouvem que oram muito. Pastor Celso, Pastor Odair, eu sei disso, né? Até são exemplos para nós, pessoas de muita oração mesmo. Mas, e aí? Né? Tem pessoas que não querem orar. Aí no versículo 32, a Maria fala, parece que combinaram as 2 irmãs. A Maria fala a mesma coisa para Jesus. Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E aquela oração penetrou no coração de Jesus, a ponto de Jesus chorar. Ela emocionou Jesus de uma forma a ponto de Jesus chorar. E falou a mesmíssima frase que a irmã, mas falou com adoração. Falou com sinceridade, com profundidade, com intimidade com Deus. E aí então o que acontece? Nesse momento o que acontece? Olha só. Jesus chorou e aí, então a reação do Senhor foi diferente. 2 orações, as mesmas palavras ditas na mesma oração, 2 irmãs, uma Deus ouviu, uma Deus se emocionou, uma Deus tomou íntima compaixão e a outra não aconteceria nada. Então, irmãos, nós temos que
meditar. Mas olha só, vamos ver onde estava a adoração dessa Maria? Versículo 12 de João, capítulo 12, versículo 5. Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? É quando Maria unge Jesus com um unguento, um perfume caríssimo, caríssimo. Olha, queridos, vamos tentar traduzir aqui o preço desse perfume. Judas está dizendo aqui, 300 dinheiros. Em outras versões está 300 denários. Um denário paga um salário de um trabalhador por um dia inteiro. Se nós pensarmos em 200 reais, nós estamos falando em 60 mil reais. Esse era o custo. Esse era o custo do perfume. 60 mil reais. Que Maria ali derramou sobre o Mestre. Você teria coragem de doar um perfume de 60 mil reais para o Senhor Jesus? Você está entendendo o que é adoração? Eu adoro a Deus, mas com o meu bolso não. No meu bolso não, Deus não precisa de dinheiro. Né? A igreja que você se vira lá para pagar água, luz, construir prédios. Isso é problema do pastor. Mas Deus não precisa de dinheiro. Né? Onde já se viu? Deus é o Deus do dono do ouro e da prata. Né? Então eu amo a Deus, mas minha carteira não. Minha carteira é do mundo. Meu querido, lá em Provérbios está dizendo: honra o Senhor com as primícias da tua renda e Deus te abençoará. A palavra de Deus ainda nos diz: aquele que se compadece do pobre empresta a Deus, e Deus não deve nada para ninguém. Então, meu querido, que nós venhamos ter uma adoração ao Senhor genuína, tá? Com os nossos bens, que nós venhamos a ser, lembra daquela mensagem, mordomos de Cristo? Que os nossos bens existam para servir ao Senhor, para servir a obra do Senhor. E se assim for, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Mais um versículo, Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Olha o que diz aqui Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Lembra que nós estamos falando de orações eficazes. Então, o primeiro item que nós falamos é a oração com adoração. Agora nós estamos falando de oração com fé. E o Senhor está dizendo aqui, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você quer agradar a Deus, tem que ter fé. E como que tem fé? Não é vendo o Instagram que vai aumentar a fé. Não é. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Culto, escola dominical, culto de ensino, oração. É assim que nós vamos adquirir fé. Culto no lar, é dessa forma que nós vamos adquirir fé. Principalmente no nosso devocional. Esse é o principal de todos. Orando a Deus Ele todos os dias, é assim que nós vamos adquirir fé. E a fé tem que ser para valer. Não adianta bater no peito, eu creio em Deus. Não, a fé tem que ser para valer mesmo. A nossa fé tem que ser algo como a fé de George Miller. George Miller, na sua vida, cuidou de 26 mil órfãos. Você ouviu bem. George Miller, um pastor inglês, cuidou de 26 mil órfãos, pós-idade média ali, sem um centavo de dinheiro público. Ele tinha 2 orfanatos, tinha muitos órfãos naquela época, né? A expectativa de vida era muito baixa.
Tinham 2 orfanatos, um masculino e outro feminino. E simultaneamente ele chegava a cuidar de 2.000 crianças sem um centavo de dinheiro público. E teve uma noite que o secretário de George Miller disse para ele assim que não tinha nada para o café da manhã. Você já pensou, irmão? Chega 10 horas da noite, você ouve o teu secretário falar assim, não tem nada para o café da manhã amanhã, nem para o almoço, nem para nada. E aí então George Miller, ele resolveu essa parada, vamos chamar de parada, né? Vamos falar um pouco jovem aqui. Ele resolveu esse problema de uma forma poderosa, que é com o telefone de Deus, que é usando o telefone de Deus, orando. Ele e o secretário dele foram orar, oraram por meia hora, levantou-se e falou, vamos dormir. E o secretário dele falou assim, Senhor, o senhor não entendeu, não tem nada para comer amanhã. Não, eu entendi. Nós já não oramos? Deus, por certo, vai nos responder. E foi dormir, irmão, foi dormir. 3:30 da manhã, o Espírito Santo acorda um empresário, e aquele empresário vai para o supermercado, espera o supermercado abrir, vai ali, compra mantimentos e leva naquele orfanato e fala, olha, eu não sei o que aconteceu, se eu estiver delirando tudo bem, mas Deus mandou trazer essa comida aqui. E as cozinheiras todas esperando ele lá, e tudo, e quando o George Miller acorda às 7:30 da manhã, todas as crianças tendo a sua refeição. Aquele empresário sustentou aquele orfanato por 3 meses, tá? Então, quando nós cremos em Deus, a fé, Deus, ele é galardoador, ele é recompensador daqueles que o buscam. O Senhor nos recompensa, tá? Então, orações eficazes. E aí nós vamos falar agora o terceiro item de uma oração eficaz. Está ali no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo de número 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Lembra que eu falei para vocês que igreja é koinonia? Igreja é koinonia, é comunidade. Esse negócio de, eu sirvo a Deus aqui em casa, eu sou a igreja de Deus. Nananina, não. Igreja é koinonia, é comunidade entre irmãos, né? E ali, olha só o que Jó leva marretada desses amigos dele, ó. Dizem que a prova de Jó durou 1 ano. 1 ano ali, os amigos dele, ó, pá, 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 maldição sem causa não vem. Você tá falando demais, ó, pá, pá. 1 ano, aqueles amigos de Jó apurrinhando ele ali, incomodando ele ali. E aí, então, o que Jó faz? Olha, quando que Deus muda o cativeiro de Jó? Quando Jó orava por aqueles amigos. Tinha mágoa no coração de Jó? Não. Tinha compaixão. Eu sempre digo para minha esposa, quando alguém vem nos perseguir, porque acontece, irmãos, nós que fazemos a obra de Deus, você que também faz a obra de Deus, você sabe disso, as perseguições são inevitáveis. Paulo disse lá para Timóteo, aquele que faz a obra de Cristo padecerá por perseguições. E quando nós temos perseguições, que é quase sempre, às vezes tem uma folga aí, às vezes tem uma folguinha. Eu sempre digo para minha esposa assim, que pena, gata, porque essa pessoa vai ter problemas. Pessoa que resolveu nos perseguir vai ter problemas, porque o que nós fazemos é com sinceridade diante do Altíssimo. E aí então, o último item, né, das orações eficazes, que é a oração que nós vamos ler lá em Mateus, capítulo 6,
Mateus capítulo 6, segura aí que eu vou passar para você o telefone de Deus hoje, hein? O segundo número. O primeiro número eu dei a semana passada e hoje eu vou passar o segundo número para você. Mateus capítulo 6 e o versículo 6, que diz assim: Tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então, a oração em secreto com Deus. Aqui nós estamos falando de devocional, de rotina, de todos os dias nós pegarmos um tempo e orarmos a Deus. Irmãos, e não é perca de tempo orar a Deus, pelo contrário. Se nós dedicarmos uma oração diária ao nosso Deus, o Senhor nosso Deus começa a abrir as portas. Sabe? A nossa vida se torna muito mais fácil. Aquilo que nós temos que carregar com as duas mãos, a gente carrega só com o dedinho aqui, ó. Então é muito bom nós termos essa profunda comunhão com o Altíssimo, nós buscarmos dele o que nós precisamos melhorar, pedir que se passe um scanner espiritual em nossa vida e que ele mostre para nós o que podemos melhorar. Eu mesmo oro muito a Deus, eu peço ao Senhor para a minha vida valer a pena, para minha esposa, para os meus filhos, para os meus companheiros de trabalho, para o meu pastor, para os meus amigos. Eu sempre peço para a minha vida valer a pena. E eu peço ao Senhor Espírito sondar o meu coração, sondar a minha vida e ver se há em mim algum caminho mau. Por isso, queridos, nós devemos ter nosso devocional com o Senhor Jesus. Não estou dizendo de reza, que Deus não ouve reza, tá? Deus não ouve orações repetidas. Deus, ele quer ouvir o que está dentro do seu coração. Recapitulando, aqui, antes de eu passar o telefone de Deus, o segundo número. O primeiro número eu passei a semana passada. Recapitulando, este ensino, orações eficazes, e a da semana que vem vai estar mais forte ainda, hein? Se você pensa que essa está forte, a da semana que vem é mais power ainda, é mais poderosa ainda. Mas recapitulando aqui, que diz? A oração com adoração, olha do ladinho aqui, ó, com adoração, oração com fé, oração com intercessão e oração íntima, no secreto com Deus. Vamos para o telefone de Deus? Encontra-se em Jeremias no capítulo 29, vamos lá, Jeremias, capítulo 29, e o versículo de número 13. Jeremias 29, 13, que diz assim: E buscar-me-eis, e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você buscar ao Senhor teu Deus de todo o coração, você o encontrará. Até na próxima segunda, nós vamos falar o terceiro número. Aguarde aí que na próxima segunda-feira nós vamos falar o terceiro número do telefone de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, Senhor Deus e Pai. Ó Altíssimo, nós te louvamos por este segundo dia deste ensino da série Orações Eficazes, da série Telefone de Deus. Ó Pai, abençoa graciosamente os meus irmãos, abençoa a minha tia Naia, Pai, abençoa o tio Tião. Senhor, derrama da sua glória sobre esta mulher, sobre esta guerreira. Ó Altíssimo, que ela venha te conhecer intimamente, dia após dia. Pai, abençoa a Daniele, abençoa o Luiz,
abençoa o Luídio, Giuseppe, Altíssimo, derrama da sua glória e da sua graça, abençoa minha prima Sônia, Pai, abençoa a Karina, Senhor, derrama, abençoa a tia Inês, Senhor, derrama da sua glória, da sua graça, abençoa meu sobrinho primogênito ali em Bauru, Pai, abençoa aquele moço sábio, o Rodrigo, Senhor, abençoa o meu irmão Célio, meu irmão Celso, meu amigo Marcelo ali em Bitinga, o seu Durval, abençoa a Ágata, Pai, abençoa a Ayrton, abençoa a Maria Domingas, Pai, abençoa a Raquel com CH, derrama da sua glória, Senhor, sobre a vida do Eduardo, abençoa o seu fininho, papai querido, a sua digníssima esposa, abençoa o teu servo, pastor Vanderlei Melo, pastor Celso, o pastor Odair, nosso irmão Janildo, derrama da sua glória, abençoa a senhora irmã Carla, o Miguel e a Vitória, Pai querido, Pai santo, assim eu oro e te agradeço e o faço em nome de Jesus. Meu querido amigo e irmão, até na próxima segunda com o terceiro número do telefone de Deus. Terceiro número do telefone de Deus, eu vou te passar na próxima segunda. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.